Olá pessoal, aqui Joel Machado, dando início a mais um episódio do Conexões Inerentes. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bom, para quem ainda não ouviu o episódio anterior, na semana passada conversamos com o oncologista Renato Santos de Oliveira sobre novas perspectivas para o tratamento do câncer, dando continuidade à nossa série Imaginando Amanhãs Possíveis. E olha, foi um papo muito bacana, claro, acessível, cheio de informações importantes para entendermos como a ciência e a saúde pública vem respondendo a essa que é uma das grandes questões do nosso tempo. Mas no episódio de hoje, o nosso olhar se volta para o futuro das cidades. Imagine por um momento a cidade dos seus sonhos, um lugar onde a arquitetura não é só sobre estruturas, mas sobre conexões humanas, onde sustentabilidade, mobilidade, moradia e inclusão não são só discurso, mas práticas que moldam o dia a dia. Parece utopia? Pode ser, mas e se fosse possível? Porque no fundo, as cidades são organismos vivos, pulsantes, cheios de histórias e possibilidades. E discutir o seu futuro é falar sobre como queremos viver e conviver nesses espaços. E quem vai nos guiar hoje nessa reflexão é o arquiteto urbanista Anderson Cazzu, um dos maiores pensadores sobre esse assunto da atualidade. Ele vai nos ajudar a pensar os desafios das nossas cidades e os caminhos para transformá-las em lugares que de fato cuidem das pessoas. Porque, no fim das contas, cidade boa é aquela que abraça quem vive nela. O Anderson, pessoal, é arquiteto urbanista, atualmente é professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, realizou seu pós-doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, doutorado em Demografia pela Unicamp e mestrado em Estruturas Urbanas Ambientais também pela USP. O Anderson já atuou em importantes frentes de planejamento urbano no Brasil, passando pelo Ministério das Cidades, pelo Polis, Institutos de Estudos, Formação e Assessorias em Políticas Sociais, e pela Prefeitura de São Paulo, onde foi diretor do Departamento de Urbanismo. Sua pesquisa e atuação se concentram em estudos urbanos e populacionais, particularmente sobre as desigualdades e injustiças socioespaciais, densidades urbanas, planejamentos e regulações territoriais. Bom, salve Cazzu, é uma alegria te receber aqui no Conexões Inerentes. Muito obrigado por topar essa conversa com a gente. Então, nesse episódio, a ideia é a gente olhar com mais calma para o futuro das cidades, né? Um tema que atravessa a vida de todo mundo, ainda que nem sempre a gente pare para pensar nisso com profundidade, né? Então, seja super bem-vindo e já aproveito para dar um alô também para a Joana, que vai estar aqui com a gente nessa conversa. Bom, Cazzu, imaginar o que pode ser o futuro das cidades passa pelo nosso presente, né? A gente vive uma urbanização, né, vamos dizer assim, em escala massiva, né? Eu dei uma olhadinha aí no censo de 2022 e pelo que eu vi, a gente tem na população brasileira vivendo em áreas urbanas, isso corresponde a 87% da população brasileira. Mais ou menos em torno de 177 milhões de pessoas vivendo em áreas urbanas. E essa concentração impõe uma pressão enorme, né, sobre os serviços, sobre a infraestrutura, transporte. E aí eu queria trazer esse dado para a nossa conversa e te ouvir sobre isso, né? Como esse grau tão alto, né, de urbanização, como que a gente começa a pensar em políticas públicas que deem conta, né, dessa complexidade sem perder aí de vista o conjunto da cidade como um todo? É importante esse dado, né, Joel, que você trouxe, porque esse dado ele faz parte de uma contradição, de um paradoxo nosso aqui no Brasil, porque a gente tem essa alta taxa de urbanização, né, esse alto percentual da população brasileira vivendo em cidades, diversos tipos de cidades, cidades pequenas, médias, grandes metrópoles, e ao mesmo tempo a gente não tem uma política nacional de desenvolvimento urbano. O Ministério das Cidades foi recriado, né, nesse governo, ele tinha sido extinto no governo passado, mas mesmo anterior, né, porque ele foi criado logo no primeiro mandato do governo Lula, permaneceu no segundo mandato, durante os mandatos da presidente Dilma, mas a gente nunca conseguiu montar
uma política nacional de desenvolvimento urbano sólida, enraizada e, de fato, capilarizada no nosso país. Essa é uma grande contradição. E as nossas cidades cheias de problemas, né? Essas desigualdades socioespaciais que leva a maior parte dos moradores das nossas cidades a viver em bairros sem condições básicas de vida, às vezes sem esgoto, com um transporte coletivo muito precário, tendo que enfrentar várias dificuldades. Então, eu acho que essa situação, a gente já tem assim uma clareza de que a gente vive numa crise urbana, uma crise urbana persistente. E isso é motivo, assim, causa de uma série de conflitos. Eu tenho para mim, Joel, Joana, que muito das condições políticas, das condições subjetivas, das condições de sofrimento que a gente vive nas cidades, tem relação com a crise política que a gente está vivendo, sabe? Porque as nossas cidades, do jeito como a gente construiu, principalmente as cidades médias e as cidades grandes e as grandes metrópoles, elas são cidades que adoecem as pessoas e muitas vezes matam. Nós temos cidades que, ao invés de proteger as pessoas, de ajudar as pessoas a viverem melhor, faz o contrário, adoece as pessoas fisicamente, mentalmente e matam, né, no acidente de trânsito, na violência urbana, nos conflitos, nos embates, nas contaminações de ar, na contaminação da água, enfim, um modo de vida absolutamente adoecedor, se eu posso dizer assim, né, de sofrimentos. Hoje a vida urbana ela é fator de sofrimento, sabe? Então eu acho que a gente precisa, de fato, repensar o modo como a gente está constituindo a vida urbana, principalmente para essas populações mais vulneráveis, a classe trabalhadora, os moradores de áreas periféricas, né? A gente já tem tido essas notícias e ao mesmo tempo, há um esforço enorme para essas pessoas sobreviverem, para essas pessoas enfrentarem. A gente vê uma resistência, um esforço coletivo ali para lidar com isso, né? Muitas vezes sem a política pública, sem a ação pública, sem o apoio público necessário. Eu sei, né, que dentro do Instituto da Cidade, dentro do espaço da academia, caso vocês, conjuntamente com a universidade, com outras parcerias, têm pensado e têm, em termos até de laboratório, feito, né, algumas experiências em relação a isso. Quer dizer, esse grau, essa crise urbana, ela tem merecido estudos, tem merecido, né, principalmente de vocês. Vocês já têm alguma coisa que poderiam contar para a gente em relação a essas experiências, né, nesse momento, especialmente lidando com essas populações marcadas pelas vulnerabilidades? De fato, os nossos professores, pesquisadores, né, junto com os nossos alunos, a gente tem se debruçado permanentemente, né, sobre a realidade das cidades, particularmente as realidades periféricas, né, não só lá a partir desse trabalho do Instituto das Cidades, mas antes também, né, o campo dos estudos sobre as cidades brasileiras. Então, a gente tem visto, e isso tem aparecido em vários trabalhos, as várias faces, sabe, Joana, dessa crise da vida urbana brasileira contemporânea. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto também os vários enfrentamentos, as várias resistências, as várias lutas diante dessa crise. Então, a gente tem visto muito os processos de constituição, atuação e fortalecimento dos vários tipos de coletivos periféricos, que se somam a uma trajetória histórica que vem principalmente a partir da década de 70 e 80, que são os movimentos sociais urbanos, que hoje alguns chamam de clássicos, são aqueles que se organizaram dentro desse contexto, né, de urbanização desigual, precária, com dicotomia entre centro e periferia,
você vai tendo a formação dos movimentos sociais urbanos clássicos de luta por moradia, luta por saúde, luta por transporte coletivo, por creches, os movimentos de educação, movimentos ambientalistas, de luta por regularização fundiária, e que, a partir da década de 90, os anos 2000, se somos coletivos de cultura, né, os movimentos de jovens, e a gente vê que eles trazem pautas urbanas, da vida urbana, pautas dessa crise urbana, que são novas, mas também algumas que permanecem, né, porque a gente não conseguiu ainda resolver, equacionar satisfatoriamente, apresentar soluções, exatamente por causa daquele paradoxo que eu mencionei anteriormente, porque a gente não tem nas nossas cidades políticas urbanas, habitacionais e ambientais sólidas, consistentes e integradas, sabe? A gente tem uma falta de acúmulo nessas políticas que coloca para a gente grandes desafios. E essa questão da política urbana habitacional também é uma pauta de interesse nosso, isso é mais particularmente meu interesse, porque eu coordeno o Observatório de Lutas Urbanas e Políticas Públicas, né? Então, estou olhando muito a forma como as nossas políticas urbanas e habitacionais estão absolutamente defasadas, né? Uma cidade como São Paulo, hoje, município com 11 milhões de habitantes e uma metrópole com mais de 20 milhões de habitantes, a gente não tem uma política urbana e uma política habitacional, com mais de 1 milhão de pessoas morando em favelas, e essa é uma outra pauta que a gente tem observado. As favelas, elas estão se adensando, elas estão se verticalizando, as pessoas estão vivendo ali amontoadas, literalmente, em espaços onde não bate sol, onde não tem ventilação natural, as pessoas adoecem, tem muitos casos de tuberculose, tem muitas doenças respiratórias. Então, esse é um assunto que a gente tem visto. Eu estou até organizando, junto com o Movimento de Defesa dos Favelados, né, o Centro de Estudos da Favela, da UFABC, a União dos Movimentos de Moradia, o Encontro das Favelas da Zona Leste, né, justamente para retomar essa pauta, né, da urbanização de favelas, que saiu da agenda, contraditoriamente, né. Agora estamos começando a retomar. Recentemente, o governo federal lançou o Pacto Favelas, né, então isso ficou ausente durante mais de 10 anos, né, da agenda. Estamos tendo, e as favelas foram crescendo, se adensando, se verticalizando, de uma maneira precária, sem ter abastecimento de água, sem ter coleta de esgoto, sem ter coleta de lixo adequada, né? Então, essa é uma outra pauta que a gente tem olhado. A gente tem feito uma junção necessária, inescapável hoje, que é a junção de políticas e ações e estudos sobre o espaço urbano, habitacional, e as questões ambientais, particularmente as ligadas à emergência climática. Hoje, não tem como escapar dessa articulação de agendas. Eu estou até fazendo um trabalho para o Ministério das Cidades, que é construir subsídios para estruturar uma política desenvolvimento urbano na perspectiva da adaptação climática da cidade, sabe? Por isso que eu digo que nós não temos, estamos construindo isso ainda, né? Então, esse trabalho ele ainda está, né, em andamento para se sistematizar subsídios para depois fazer o plano nacional de adaptação das cidades às emergências climáticas, sabe? A questão dos coletivos periféricos traz uma pauta da cultura periférica, que tem sido um foco de muita atenção lá no Instituto. Professores que vêm da periferia, têm muita interação com grupos da periferia, trazem essa pauta da cultura periférica como ação política, como ação de resistência, né, como organização popular, sabe, para fortalecimento da vida coletiva também. Incluem o componente territorial, que é muito importante nessas ações. Enfim, essas são algumas das pautas com as quais a gente está lidando lá. Tem outras, né? A questão da memória urbana, da memória periférica, principalmente da memória periférica, porque a gente costuma não considerar que a periferia ela tem memória, ela tem patrimônio histórico-cultural, e, no entanto, tem. E hoje a gente tem já um processo de periferização de mais de 100 anos.
Então, a gente já tem uma história periférica na cidade, né? Nas nossas cidades. Isso precisa ser registrado, precisa ser sistematizado, precisa ser preservado. Caso, eu tenho uma curiosidade em relação a essa questão do território, sabe? Por exemplo, a gente fala em periferia como algo que está nas bordas, né? Mas se a gente olhar para algumas cidades brasileiras, o centro, o centro histórico, normalmente, ele é um lugar perigoso, é um lugar pouco habitado, é um lugar que geralmente tem comércio durante o dia, mas à noite é totalmente desabitado por questões N aí de segurança. Como que o centro da cidade, nas grandes cidades hoje, ele é concebido? Assim, qual que é a sua visão sobre isso em relação ao centro e periferia? E onde que as classes sociais se distribuem nesses territórios? Esse modelo centro-periferia, né, nas cidades brasileiras, ele foi um modelo explicativo sobre a urbanização do capitalismo industrial brasileiro. Então, é um modelo de urbanização centro-periferia resultante da expansão do nosso capitalismo industrial periférico dependente. Só que o capitalismo brasileiro mudou, né? Na virada do século XX para o século XXI, a gente tem um capitalismo, apesar de manter as desigualdades, as contradições, os processos de exploração, o aprofundamento ali das precarizações das condições de vida da classe trabalhadora e tudo mais, da atuação do Estado, o papel do Estado nesse contexto desse capitalismo neoliberal mudou e uma disseminação de um neoliberalismo na vida social, inclusive nas periferias, né? Isso faz com que essa relação centro-periferia mude, né? Bom, esse é um primeiro ponto. Agora, com relação ao centro especificamente, o centro de uma cidade é o coração de uma cidade, assim. É muito comum, desde o século XVIII, a gente ficar usando essas metáforas do organismo para se referir às cidades. Então, a gente fala o centro, o coração da cidade, o sistema de circulação da cidade, enfim, a gente fala em tecido urbano, muito comum fazer essas relações, o que é problemático às vezes, porque naturaliza processos e realidades urbanas que são essencialmente construções políticas, econômicas, culturais. Mas, enfim, de qualquer maneira, o centro ele é uma grande referência nas cidades. É muito comum, até hoje, você ver algumas pessoas que moram nos bairros, quando vão para o centro, ainda falar, eu vou lá para a cidade. Porque o centro ele é como se fosse o emblema da cidade, sabe? Porque ele é o lugar para onde vão as principais avenidas, principais eixos de transporte, converge ali para o centro, principalmente nas nossas cidades, que são muito radioconcêntricas. Então, o centro se coloca muito como uma grande referência. E a pauta dos melhoramentos nas áreas centrais, aqui nas nossas grandes capitais, principalmente, ela sempre esteve presente ao longo de todo o século XX inteiro. Sempre se preocupou em melhorar as condições urbanas, infraestruturas, melhorar os espaços públicos, as arquiteturas, porque o centro sempre foi visto e colocado como essa referência urbana, institucional, econômica, comercial, de consumo, de prestação de serviços, de lugar dos equipamentos culturais, do encontro no espaço público. Então, sempre se discutiu o que fazer com os centros das nossas cidades. Agora, só que esse centro, em muitas cidades, ele vai se tornando obsoleto, sabe? Porque conforme não se consegue manter as condições urbanas, as condições ambientais do centro, a classe média, o consumo de classe média e alta vai saindo do centro e aí ele vai se popularizando, sabe? E não se faz os investimentos necessários de manutenção, ele muitas vezes vai se deteriorando em alguns lugares. Preocupa novamente em retomar, em melhorar o centro, se
inicia algumas ações, alguns investimentos, alguns projetos, mas logo eles são descontinuados. Então, o centro ele sempre esteve no nosso foco de preocupação, mas com altos e baixos, sabe? A gente tenta fazer processos de revitalização, requalificação, renovação, reabilitação, né? Essas são as palavras que a gente usa para atuar nos centros, sempre nesse recuperar o centro, né? Agora, qual que é o problema desse processo todo? É que vai tendo conflitos, porque quando o centro deixa de ser um lugar de moradia, de consumo, de utilização dessa classe média alta, classe alta, e ele se populariza, aí depois se retoma uma ação no centro, principalmente pelo poder público, mas também com investidores, e aí se tenta recuperar o centro, aquela área que foi popularizada, ela é impactada, e aí se inicia um processo de expulsão, processo de banimento desses setores populares que se apropriaram desse centro durante o período em que ele foi deixado de lado por esses setores da sociedade. E aí se expulsa, aí a gente tem os chamados processos de gentrificação, se retoma, se requalifica, e aí se investe, e aí ele melhora, e dali algumas décadas, alguns anos, ele volta a se deteriorar novamente, porque a gente não tem nas nossas cidades, principalmente em espaços que não são os espaços exclusivos da classe média e alta, uma política de manutenção da qualidade urbana, sabe? Uma manutenção da infraestrutura, dos espaços públicos. Se deteriora muito rápido, né? Se deprecia muito rápido esses espaços, porque o poder público não tem muitas condições de manter os nossos espaços urbanos, porque o nosso governo de cidades ele é muito transitório, ele muda muito e a gente não tem permanências, né, de processos. Agora, Cazu, então, a gente falou aí de bairros periféricos, né? A gente falou do centro, e um dos pontos críticos desses bairros periféricos, né, é a questão da mobilidade, porque muitas vezes essas regiões elas estão mal conectadas com os centros urbanos, né, o que vai impactar aí diretamente no acesso ao trabalho, à educação, à saúde e à cultura em geral. E o modelo que a gente tem nas grandes cidades aqui no Brasil é muito centrado no carro, né, o que aprofunda ainda mais essa desigualdade e sobrecarrega a cidade, né? Então eu queria te ouvir, Cazu, sobre isso, porque que a gente avançou tão pouco nesse campo e o que a gente precisaria mudar para promover uma mobilidade mais justa, mais inteligente mesmo, né? E que integre o transporte público e o transporte ativo também, né? Porque nas cidades brasileiras, a mobilidade ela sempre foi pensada como um meio para transportar os trabalhadores da sua casa para o seu local de trabalho. A gente sempre estruturou os sistemas de transporte coletivo e o sistema viário nos bairros e no conjunto da cidade como um todo, com essa finalidade, com essa, né, prioridade econômica. A gente nunca pensou o sistema de transporte coletivo, o sistema de mobilidade, o sistema viário, para que as pessoas se desloquem, se movimentem na cidade para usufruir da cidade, para exercer o seu direito à cidade, para aproveitar aquilo que a cidade tem de bom, sabe? Então, por isso que é tudo radioconcêntrico. O bairro periférico e o local de trabalho no centro. Então, tudo está estruturado nesse modelo, sabe? A gente tem, recentemente, tentado reverter isso, pensar o sistema de transporte coletivo como sendo a estrutura, né, a base da estruturação do espaço urbano, porque 70% dos usuários do transporte coletivo é de baixa renda, é a classe trabalhadora que depende, né, desse sistema de transporte coletivo para se movimentar pela cidade, né? Então a gente precisa reverter essa história rodoviarista de estruturação da cidade com prioridade para o sistema viário, para o carro privado individualizado e estruturar as nossas cidades a partir desse sistema de transporte coletivo, de trem, metrô,
monotrilho, corredor de ônibus, sabe? E outras modalidades também, né, de transporte coletivo, principalmente com veículos movidos a sistemas, né, combustíveis não poluentes, de fontes renováveis, tal. Então, a gente precisa repensar esse modelo de mobilidade urbana nas nossas cidades, integrar essas diferentes modais, trem, metrô, ônibus, né, e integrar com a mobilidade ativa, com sistemas de circulação de pedestres, com ciclovias, com essas diferentes formas de deslocamento. Agora, eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer, e que também a gente começou, mas ainda está muito incipiente, é pensar a estruturação do espaço urbano a partir do sistema de transporte coletivo, mas pensar as formas de uso e ocupação do solo, sabe? Junto. E aí promover sistemas de transporte coletivo junto com polos de emprego que não fiquem só no centro expandido, mas criem polos de emprego também nesses bairros, para que as pessoas não precisem ficar, né, fazendo esse deslocamento centro-periferia e sobrecarregando o sistema viário, o sistema de transporte coletivo. Eu acho que a gente não vai resolver o problema dos congestionamentos e da sobrecarga no sistema de transporte coletivo se a gente não desconcentrar oportunidades nessa cidade, sabe? Desconcentrar em direção a áreas periféricas, aos subcentros da cidade, criando verdadeiros eixos de polos de emprego, de prestação de serviços em áreas nessa porção intermediária da cidade e até em pontos de áreas periféricas. A gente não vai conseguir, por mais que a gente invista em novas linhas de metrô, novas linhas de trem, novos corredores de ônibus, se a gente não fizer essa desconcentração nessa escala e temos que pensar também na escala metropolitana, a gente não vai resolver essa crise de mobilidade urbana que a gente está mergulhado, sabe? Então, eu acho que a gente precisa também trabalhar com essa ideia de que as pessoas elas precisam resolver o seu dia a dia em locais próximos aos seus locais de moradia. Tem aquela ideia da cidade de 15 minutos, né? Que você mora num lugar e resolve a grande parte das suas necessidades cotidianas caminhando, acessando comércio, serviço, instituições em locais próximos. Esse modelo da cidade de 15 minutos é uma cidade mais densa, é uma cidade toda estruturada com sistemas de transporte coletivo, com sistema de mobilidade ativa, boas calçadas, boas ciclovias, com moradia, comércio, serviço, instituições, sistemas produtivos próximos, conjugados em espaços próximos, e que se tornam espaços mais diversificados, espaços mais densos, né? Esses espaços todo permeado com áreas verdes, com áreas arborizadas, com áreas ajardinadas, com solos permeáveis para infiltração de água da chuva. Essa cidade de 15 minutos, associada à cidade de Esponja, uma cidade com boa drenagem, com uma boa arborização urbana, cria um microclima urbano mais agradável, que atrai uma diversidade de fauna urbana, de pássaros, de insetos, sabe? Enfim, saudáveis, né? Então, essa tem sido uma pauta que a gente tem perseguido no urbanismo nacional e internacional. Agora, tudo isso a gente discute, pensa naquele contexto anterior de crise urbana que a gente estava comentando, sabe? E aí as coisas entram em fricção, né? A gente tem uma herança, sabe? De problemas, de uma dívida socioespacial que a gente não saldou. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo que trabalhar com uma agenda nova de adaptação das nossas cidades para os novos desafios do século XXI. Então, é como se a gente ficasse ali esgarçado entre o passado e o futuro, com um presente mal resolvido, sabe? Aqui. Essa é a condição do urbanista do século XXI aqui no Brasil, sabe? Esse esgarçamento entre uma dívida mal saldada, mal resolvida, e um desafio do futuro que já bate à nossa porta.
Você acredita que, sei lá, no médio prazo, a gente vai ter que evitar a circulação de automóveis no centro expandido de São Paulo, por exemplo, ou em outras grandes cidades brasileiras? Olha, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, mas evitar 100% eu acho impossível. Agora, reduzir sim. A gente estava, há umas 3 décadas, reduzindo o número de viagens por automóvel na metrópole de São Paulo, há 2, 3 décadas. Na última pesquisa Origem e Destino, a gente viu um aumento. A gente começou a ter um aumento de viagens feitas por automóveis. Então, a gente reverteu uma tendência que a gente estava tendo. E eu acho que isso deve ter uma relação com as questões de segurança, deve ter vários motivos, né? Então, as pessoas estão circulando mais de automóvel na cidade. E tem muitas dessa circulação de automóvel que é de uma maneira desnecessária. São viagens de curta distância, sabe? Que poderia, se a gente tivesse um bom sistema de mobilidade ativa, boas calçadas, até boas ciclovias, as pessoas não usariam esses carros nessas viagens curtas desnecessárias, fariam a pé, fariam de bicicleta. Eu acho que a gente só vai conseguir diminuir bastante essa quantidade de automóveis no centro expandido se a gente tiver não só aumento de linhas de metrô e ônibus, mas uma mudança ali nos padrões de integração de mobilidade motorizada e não motorizada no centro expandido. Eu acho que assim a gente vai, talvez, voltar àquela tendência que a gente estava conseguindo fazer de redução de uso do automóvel na cidade. A gente falou de mobilidade, né? Mas a moradia e mobilidade estão profundamente conectadas aí, né? Porque muitas vezes, né, quem mora longe, em áreas mal servidas aí por transporte, infraestrutura, é justamente quem foi empurrado, né, para essas regiões por falta de acesso à moradia em áreas mais centrais. E durante muito tempo a política habitacional do Brasil, ela se concentrou em números, né, em entregar unidades, né, muitas vezes em locais totalmente isolados, sem serviço, sem cidade de verdade ao redor, né? Então, eu queria te perguntar quais os limites, né, dessa lógica que é focada só na quantidade de moradias e como a gente pode pensar, né, numa política habitacional para cidades, né, que leve em conta aí a qualidade urbana, né, o pertencimento, integração com o território de fato. Pois é, né? Essa é uma boa questão, sabe, Joel? Porque a gente sempre pautou a nossa política habitacional, desde a da era Vargas, na ideia de déficit habitacional, sabe? Que é um conceito quantitativo e que quem formulou esse conceito de déficit habitacional foi o Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil, que estava se formando já naquela época. Por quê? Porque é de interesse, né, da indústria da construção civil construir novas moradias para vender. Então, essa noção de déficit habitacional, até hoje, ela pauta a nossa política habitacional, e eu tenho defendido que a gente deixe de lado esse conceito de déficit habitacional e passe a trabalhar com o conceito de habitação socialmente necessária, sabe? Porque aí a gente define o outro ponto de vista, porque o conceito de déficit habitacional, ele é um conceito que vem do ponto de vista do produtor da unidade habitacional. O conceito de habitação socialmente necessária é o conceito que parte do ponto de vista do morador, né, daquele que vai se beneficiar com a moradia. E aí, quando você inverte esse ponto de vista, você passa a perceber que a habitação socialmente necessária ela é diversificada, porque essa habitação ela tem necessidades habitacionais diversas, porque os moradores têm características diversas, têm condições diversas, moram em lugares e contextos diversos, têm prioridades diversas. Então, se a gente
pautar a nossa política habitacional por esse outro conceito, a partir desse outro ponto de vista, a gente vai trabalhar não mais com uma lógica de política habitacional e produção habitacional limitada à construção de novas moradias distribuídas como propriedade privada individualizada, que é o sonho da casa própria, né? A gente vai sair desses limites estreitos do atendimento habitacional e vamos começar a trabalhar com uma combinação diversificada de atendimentos habitacionais, sabe? E não vamos se pautar pela lógica da produção, mas vamos se pautar pela lógica do acesso à moradia. E esse acesso, ele não precisa ser somente a propriedade privada individualizada, comercializada, que é muito problemática, primeiro porque limita, né? Nem todos os setores mais empobrecidos e mais vulnerabilidade não conseguem, sem ter um alto subsídio, não consegue acessar. E quando acessa, muitas vezes repassa. Em Minha Casa Minha Vida tem acontecido isso. As pessoas trocarem um apartamento, uma casa por uma geladeira, sabe? Por um carro. E aí abandona e aí acaba não tendo mais acesso a outras moradias. Agora, quando você trabalha com essa combinatória de diversas formas de atendimento, você vai combinar urbanização de favelas com regularização fundiária, reformas de imóveis encurtiçados, aproveitamentos de prédios vazios, sabe? Construção ali de um parque habitacional público, alugado de uma maneira subsidiada, né, com diferentes escalas de prioridade para a população idosa, para casais sem filhos, para jovens estudantes. Naquele período, não faz questão de investir, contrair uma dívida de 15, 20 anos de financiamento, mas que é um acesso a uma moradia adequada, bem localizada na cidade, próxima às suas áreas de trabalho, seus locais de estudo, locais com boa oferta de serviços, enfim, pequenos conjuntos habitacionais dentro da cidade, aproveitando, não precisa ser esses grandes conjuntos na periferia, né, longe de áreas do centro, mas pequenos conjuntos dentro das cidades, em terrenos menores, conectados ao sistema de transporte coletivo, sabe? E o mercado de locação subsidiada, não baseado num parque habitacional público, mas com imóveis privados cadastrados que podem ser alugados e esse aluguel reduzido ser subsidiado pelo poder público para esses diferentes grupos de atendimento prioritários. Então, pensar em construção de novas moradias com materiais adequados das regiões, de acordo com o clima e o contexto ambiental e a cultura e os hábitos de moradia dessas regiões. A gente sabe que persiste em muitos lugares a cultura do quintal, sabe? Na moradia, que está sendo substituída pela cultura da laje, né? Em muitos bairros da periferia. A laje, eu costumo dizer que é o novo quintal, né? Dos bairros da periferia metropolitana. Enfim, programas de reforma de moradias com assessoria técnica. Então, você ter um programa de financiamento de material de construção associado a uma prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, então, reunindo ali os arquitetos urbanistas, pequenos escritórios para fazer um projeto de reforma de uma moradia periférica, num bairro periférico, conectado a uma linha de financiamento para comprar materiais de construção, sabe? Tudo isso são possibilidades de soluções. E em cidades médias, pequenas, um programa de lote urbanizado, porque, às vezes, você dando um acesso a um lote urbanizado com infraestrutura em áreas integradas à cidade, aí você conecta isso com financiamento para aquisição de materiais de construção, junto com o serviço de assessoria técnica para ajudar a fazer um projeto habitacional de boa qualidade, depois acompanhar a construção.
Então, a gente tem legislação para tudo isso e a gente tem dinheiro para tudo isso. O que a gente não tem é uma estrutura política institucional para colocar tudo isso em prática. A gente tem visto, né, nos últimos anos, em grandes cidades, né, não sei se em todas as grandes metrópoles brasileiras, mas em São Paulo é muito evidente, né? A gente tem experimentado aí uma explosão aí de empreendimentos imobiliários de alto padrão, né? Que é impulsionado aí por uma lógica de valorização do solo que muitas vezes ignora aí o planejamento e o bem coletivo daquela área. Então, esse avanço, né, além de elitizar essas áreas mais centrais, também tem um impacto enorme aí no entorno, né? Vai encarecer aluguel, vai pressionar comércio local, vai sobrecarregar infraestrutura, etc., né? Como que a especulação imobiliária vem, vamos dizer assim, moldando, né, o espaço urbano brasileiro e o que está em jogo quando o mercado dita o futuro da cidade? Essa é uma questão bem importante, não só aqui no Brasil, mas em escala mundial, sabe, Joel? Porque a produção imobiliária hoje se tornou a grande frente de acumulação de capital e riqueza e a grande frente de reprodução do capital. O capital imobiliário e o capital de construção de espaços urbanos e empreendimentos imobiliários urbanos se tornou a fonte, né, de grandes ganhos, né, de riquezas, acumulação de riqueza assim descomunal. É uma das grandes fontes, né, de acumulação de patrimônio, né, no mundo hoje. As cidades se tornaram. O David Harvey, o Thomas Piketty têm mostrado isso com números, né, em escala global. Então, a gente tem visto que a produção imobiliária nas nossas cidades, ela, no atual momento do capitalismo mundial, se tornou uma grande fonte de acumulação de riquezas no mercado financeiro. Hoje, uma das linhas de discussão, né, no urbanismo contemporâneo é o processo de financiarização da produção de espaço urbano e da produção imobiliária, porque a construção desses empreendimentos é uma equação econômica que não é mais aquela equação que a gente estava habituado de compra do terreno, elaboração do projeto do empreendimento, contratação de mão de obra, aquisição de material de construção, construção do empreendimento, comercialização com uma margem de lucro e pronto. Aí você ganha nessa operação. Hoje, entrou esse componente financeiro de capitalização desse processo que mudou muita coisa. Hoje o business desse processo todo não é fazer tudo isso, construir a unidade imobiliária e vender e lucrar. Hoje, a própria construção, ela já é o business. Você, ao construir, você tem um lastro imobiliário a partir do qual você lança os certificados de recebíveis imobiliários, as letras imobiliárias, fundos de investimentos imobiliários. Então, por isso que muitos desses empreendimentos, eles são hoje financiados com recursos de fundos transnacionais, fundos árabes, fundos europeus, dos Estados Unidos. Por quê? Porque esses empreendimentos, né, eles alguns são comercializados, muitos são construídos para investimentos, para Airbnb, para aluguel. Então, isso tem sido um processo descontrolado e muitos têm sido produzidos para o mercado de locação, porque o mercado de locação se tornou também uma das grandes frentes de acumulação de capital e de acumulação de riqueza. Tem, como a Blackstone, né, são transnacionais, que tem um parque imobiliário em várias cidades do mundo para aluguel. Tanto é que a gente tem visto ali Barcelona, Berlim, e agora a gente está vendo ali o Zoran Mondani, né, em Nova York, propondo congelar aluguel, limitar preço de aluguel, porque está tendo essa atuação dessas grandes transnacionais, né, nessa frente do capitalismo contemporâneo, né, no mercado de locação.
E em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras, isso está acontecendo também. Agora, qual que é a manifestação concreta disso tudo? É que tudo isso que está sendo produzido, uma grande parte está vazia, não está utilizada. Do censo de 2010 para o censo de 2022, aqui em São Paulo, só no município de São Paulo, teve um aumento de 105% de domicílios desocupados. E é muito evidente, porque se você anda nessas áreas que teve, né, esse boom de construção de empreendimentos, tenta fazer essa experiência, anda à noite ali e olha para os prédios, olha para as janelas que estão acesas, metade estão apagadas. E isso não só aqui em São Paulo, né? Você tem nas cidades médias do interior de São Paulo também isso acontecendo. E tem também um outro fator que isso ainda ninguém tem números, ninguém tem estudos, mas a gente já sabe que isso está acontecendo em escala global, que é a utilização do mercado imobiliário para lavagem de dinheiro. Tem muito empreendimento imobiliário que é produzido ali para lavar dinheiro, sabe? Por isso que fica ali desocupado. Então você vê que mudou a lógica do business imobiliário nessas cidades. E o impacto disso às vezes é traumático, porque é um processo de destruição do parque imobiliário, do tecido urbano e de territórios que passam por um processo de mudança muito rápida. E isso faz com que as relações das pessoas com os seus territórios de vida, com os seus locais de moradia de décadas, sejam impactadas e as pessoas perdem um pouco a referência, as memórias. É muito comum você ouvir, né, de moradores mais antigos nesses bairros que passam por essas mudanças, transformações, um certo trauma, sabe? Porque perde os lugares de referência da memória, da vida cotidiana, da memória afetiva, sabe? Então, esse processo ele tem sido muito impactante, muito traumático assim nas nossas cidades, em alguns desses bairros. Isso não é só restrito a bairros de classe média, média alta, isso está avançando para os bairros da periferia, para os bairros perto de subcentros de bairro, tal. A gente tem visto ali esse processo se reproduzindo com outros padrões, com outras características, mas seguindo a mesma lógica, sabe? Porque a moradia de classe média baixa se tornou a grande frente de obtenção de lucros também, muito por conta da política de financiamento do governo federal, financiamento tanto para a construção de empreendimentos quanto para a aquisição de imóveis, sabe? Então, hoje mesmo eu estava lendo sobre esse impacto, né, das fontes de financiamento para aquisição de imóveis e para a produção de imóveis da caderneta de poupança, do fundo de garantia, do orçamento geral da União e desses instrumentos do mercado financeiro. Eu não fazia ideia dos bilhões, centenas de bilhões de capitais e de recursos que são captados a partir de investidores privados por meio desses certificados de recebíveis imobiliários, letras de câmbio imobiliário, os diferentes fundos, são centenas de bilhões que são captadas com esses títulos do mercado financeiro e que depois são direcionados para a produção de empreendimentos, sabe? Então, é uma discussão que, assim, mundial. Apesar da gente ter essa realidade aí, né? As cidades não vão suportar por muito tempo esse tipo de empreendimento, né? A lei não consegue restringir esse tipo de empreendimento? Então, essas novas leis que a gente estava mencionando, né? Tanto de congelamento de aluguel, mas eu acho que a gente tem que começar também. Ontem mesmo, eu estava dando uma entrevista em que a gente estava discutindo exatamente os impactos da verticalização do espaço urbano, sabe? Tem um impacto no sistema viário, porque tudo isso acontece no lote, né? O sistema de ruas não acompanha, porque é muito mais difícil você adaptar o sistema de
viário, as ruas, as avenidas, a essas transformações que acontecem dentro do lote nas quadras. Então, os carros, o segundo, terceiro carro dos moradores desses prédios não tem espaço de garagem e aí começa a se espraiar pelas ruas do bairro. E aí estaciona de um lado do outro, aí não consegue passar caminhão de lixo, não consegue passar ônibus, não consegue passar ambulância, né? Além de ter um impacto no sistema de drenagem, né? Porque tem garagens de subsolo que afetam os lençóis freáticos. Muito comum a gente ver a água que infiltra nas garagens subterrâneas, que aí para o pessoal evitar o acúmulo de água, eles ficam bombeando, sabe, para o meio-fio. É muito comum ver isso nas perdizes. Além do impacto de perda, o que a gente chama em arquitetura e urbanismo de abóboda celeste, porque como verticaliza, você vai perdendo área de céu mesmo, em quem é pedestre, em quem está na cidade. Isso não é trivial, porque quando você perde porções da abóboda celeste, você perde iluminação natural, você perde ventilação, você perde horizonte. E assim, a gente acha que o horizonte ele é insignificante, né? Mas isso já é comprovado que você precisa ter momentos de olhar no horizonte ao longe, porque isso descansa a vista, descansa a mente, né? Então, esses impactos também no microclima, porque você constrói um corpo de um edifício vertical, com material de construção, isso se torna uma fonte de radiação de calor em dias quentes, sabe? Porque ele absorve calor e aí irradia, dependendo do tipo de material. Se é aqueles prédios todo envidraçado, então irradia calor em quem está na rua, na calçada, e vai gerando as ilhas de calor, né? Altera totalmente o microclima do espaço urbano, sabe? Então, tem esses efeitos todos. A legislação tem que dar conta disso tudo. E um instrumento que eu tenho batido muito, que a gente não usa na lógica e na escala que deveria usar, que é o estudo e relatório de impacto de vizinhança, sabe? Isso é um instrumento que é diferente da... A gente está vendo os ataques no estudo e relatório de impacto ambiental, né? O PL da devastação, ali do licenciamento ambiental, mostra que, apesar de problemático, a gente sabe que tem problemas nesse instrumento, ele é importante. Porque se não fosse importante, né, ele não estaria sob ataque ali do agronegócio, principalmente. No caso de estudos e relatórios de impacto de vizinhança, que segue a mesma lógica no licenciamento urbano desses empreendimentos, seria o instrumento onde a gente, antes de construir o prédio, a gente faria toda uma análise desse prédio no sistema viário, no comércio local do Mas bairro. isso já existe, Cazu? Isso existe, isso está no nosso ordenamento jurídico urbanístico, mas não é usado. Assim, e quando é usado, Jundiaí usa, é usado de uma maneira muito tímida, muito limitada, sabe? A Inglaterra usa isso no país inteiro. Na Inglaterra, se você vai construir um restaurante num bairro, o empreendedor ele tem que, antes de construir, ele faz o projeto, faz esse estudo, esse relatório de impacto de vizinhança, e aí ele tem um raio onde ele tem que mandar uma correspondência, uma carta avisar todos os moradores que no dia tal, no local tal, vai ter uma espécie de audiência pública para discutir esse estudo, esse relatório e esse empreendimento. Isso está vinculado às decisões de licenciamento. Então, você pode fazer adaptação no projeto, reduzir o tamanho, sabe? Agora, na lógica que a gente tem aqui no Brasil, ao invés de reduzir, aumentar, para você aumentar metro quadrado construído para poder vender e comercializar ou poder lastrear títulos no mercado financeiro, sabe? Então, a gente tem uma coisa aqui nas nossas cidades brasileiras, nos nossos governos de cidade, que aí eu acho que é a ideologia operando na prática, sabe? Quando você fala em regular o mercado imobiliário e colocar limites, tem um medo, sabe, de implementar isso por conta dos ataques, das críticas que vão vir do setor imobiliário, do Secov,
das instituições financeiras, da BCIP e tudo mais, Sinduscom, tem um medo, e aí você evita de colocar essas restrições, essas regulações, né, na produção imobiliária, sabe? Eu vejo isso desde sempre na minha vida profissional, seja trabalhando diretamente, né, em instituições públicas, no Ministério das Cidades, aqui na Prefeitura de São Paulo, seja trabalhando com assessoria a prefeituras, tem uma inércia ideológica para manter as desigualdades socioespaciais. Ninguém ousa propor que um terreno, uma área num bairro nobre, rico, seja utilizado para produzir habitação de interesse social. Sequer cogita, porque sabe que vai ser bombardeado. Por exemplo, a gente tem um instrumento que chama Zona Especial de Interesse Social, que é de você fazer uma reserva de terra mesmo, urbana, para produzir habitação popular. Quando você discute um plano diretor aqui de São Paulo, ninguém cogita a ideia de demarcar uma zona especial de interesse social na região da Avenida Paulista, sabe? É a ideologia operando ali. Por mais progressista que você seja, tem ali uma, uma conjugação de valores, crenças, sabe? Eu acho que isso é algo que a gente tem que romper com isso, sabe? Se a gente quer ter direito à cidade para todo mundo, se a gente quer ter cidade melhor, menos desigual, em que as pessoas não tenham que sofrer na vida urbana, a gente vai ter que romper com essas barreiras mentais. Esse jovem que hoje a gente tem uma faixa jovem, a população urbana jovem, ela, mediante tudo que você já nos contou aqui nas perguntas anteriores, a minha pergunta é: essa população jovem, que como todo jovem tem as suas idealizações, tem a sua ideologia, eu acredito ainda que o jovem tenha, eles não vão ter mais casa? Eles não estão mais preocupados em ter uma casa, né? Um cantinho para chamar de meu ou seu? Como é que fica? É engraçado você estar perguntando isso, Joana, porque esses dias semana passada, eu estava discutindo nas últimas aulas com os meus alunos lá no Instituto das Cidades, né, na aula sobre dinâmicas populacionais e urbanização. E aí eu estava falando exatamente de pesquisas recentes que mostram que hoje uma grande parte dos filhos, né, jovens, não vai ter um processo de mobilidade social no sentido de ter melhores condições econômicas e habitacionais do que os seus pais, né? Então, a gente não tem aquele processo que a gente teve muito na classe operária, né? Do capitalismo industrial aqui de São Paulo. A gente vê isso lá no ABC, os pais operários que trabalham a vida toda e conseguem comprar uma moradia e assim construir um projeto de vida familiar, né? E promover uma mobilidade social para os filhos, né? Ascendente. Eu acho que aí eu estava falando dessas pesquisas, aí teve um jovem aluno, Rogério, falou assim: ai, professor, você está dando gatilho aqui, porque eles são jovens, né, agora, e eles são os que estão sofrendo mesmo os efeitos dessa mudança, né, da dificuldade, dos bloqueios mesmo de ascensão social, mobilidade social e acesso à moradia, que é um fator chave, né, nessa mobilidade social. Eles estão tendo dificuldades e não veem perspectivas para ter possibilidades de acessar a sua própria moradia a partir de uma progressão na carreira, na profissão, nos ganhos, na renda, tal. Eu acho que é por isso que a gente começou a discutir com mais seriedade aqui no Brasil, coisa que na Europa se implementou em larga escala durante a vigência, né, do Estado do Bem-Estar Social, que é uma política de locação social, sabe? É uma política de aluguel subsidiado, seja num parque habitacional público, gerido e mantido em parcerias com organizações sociais, seja num parque habitacional privado cadastrado pelo poder público, né? A gente começou a discutir mais seriamente isso, porque, inclusive, assim como o número de viagens por automóvel estava caindo, começou a aumentar,
Moradia alugada também estava caindo, começou a aumentar de novo a quantidade de moradores em domicílio alugado. A gente vai conseguir promover isso para os nossos jovens se a gente mudar essa política de acesso habitacional. A gente não pode mais discutir política habitacional somente na produção, só produção de novas moradias. A gente tem que discutir junto formas de acesso a essa moradia. E é uma forma de acesso que não deve se limitar à venda, seja a venda financiada, seja a venda subsidiada. Vamos ter que pensar outras formas de distribuição e acesso para a moradia para esses jovens, sabe? Para esses jovens estudantes. Moradia estudantil é um componente fundamental. Não como parte da atuação universitária, mas tem que ser parte de uma política habitacional. Hoje eu tenho um amigo que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele tem uma iniciativa que chama FICA, que é Fundo Imobiliário Comunitário de Aluguel. E assim, é uma organização social. E eles estão constituindo um parque de imóveis, apartamentos, prédios, casas, que eles alugam a preço de custo, sem a margem de lucro. Inclusive, eles receberam uma doação de 3 milhões do padre Júlio Lancelotti para comprar, na verdade, não construir, para adquirir casas para implementar aquele programa Moradia Primeiro para a população em situação de rua, sabe? Então, eles estão ali com acho que umas 13 casas na Moca que eles estão promovendo que é uma nova forma, né, de pensar a provisão habitacional. Então, eu acho que o futuro da questão habitacional nas nossas cidades passa por essas ideias, por essas iniciativas, por essas propostas. Então, Cazu, a gente sabe que a população brasileira está envelhecendo, né? E o envelhecimento populacional vai transformar o espaço urbano certamente, né? Então, eu queria te perguntar, nossas cidades estão preparadas aí para serem habitáveis aí por corpos envelhecidos? E aí o outro extremo é o que a gente pensar também num futuro que seja verdadeiramente acolhedor para as crianças, né? Mais do que simplesmente a gente ter espaço e transformações urbanísticas, como você falou, é necessário a gente criar, sei lá, ruas, espaços públicos para que as crianças possam brincar, né? Com segurança, com autonomia, né? Como que você vê esses dois extremos aí dessa questão das pessoas nas cidades? Eu vejo como fundamentais, Joel. Sabe por quê? Porque se você pensa e prepara uma cidade para a primeira infância e para a população idosa, essa cidade vai ser boa para todo mundo. Se ela é boa para esses dois setores, ela vai ser boa para todo mundo. Por isso que a gente hoje discute mesmo essa agenda da cidade para a primeira infância, que é uma cidade para quem olha a cidade numa altura de 90 centímetros, sabe? Essa é a experiência que os urbanistas têm feito. Eles começam a circular pela cidade nessa altura, dos 90 centímetros, e ver o que é essa cidade desse ponto de vista. E aí, se você melhora a cidade, o espaço urbano, espaço habitacional, espaço público, serviços, equipamentos, infraestrutura, para essa pessoa de 90 centímetros, isso vai ser bom para todo mundo depois. A mesma coisa para os idosos. A gente vai ter que adaptar as nossas cidades, e aí não é só espaço público, espaço habitacional, espaço doméstico, sistema de transporte coletivo, sistemas de saúde, centros de convivência, áreas de assistência social. Eu acho que a gente teria que pensar mesmo a conjugação intergeracional, sabe? Porque não é o caso de você pensar esses dois grupos isoladamente, porque eu acho que a discussão hoje das cidades para a primeira infância, as cidades para os idosos, ela é o encontro intergeracional, sabe? Espaços e serviços, equipamentos, infraestruturas para esses encontros intergeracionais. Então, as nossas cidades não estão preparadas para isso, aliás, nem para pessoas adultas, né?
idade ativa. Como eu disse no início, a nossa crise urbana hoje, ela é grave porque ela está fazendo com que as pessoas não só enfrentem dificuldades de ter que andar em rua de barro, em rua de terra, de ter que viver em bairros com esgoto a céu aberto, rio, córrego poluído, cheio de esgoto, mas eu acho que ter uma condição urbana hoje que, além dessas dificuldades materiais, você tem uma dificuldade e um sofrimento psíquico, um sofrimento subjetivo, sabe? Então, essas cidades, para elas melhorarem a vida das pessoas, elas têm que começar por esses dois grupos, criar melhores espaços verdes, pensar pavimentação de calçada, segurança de calçada, calçada sem obstáculos, calçada que não machuca. Tem um centro em Barcelona que eu visitei uma vez, que assim, é um centro de experimentação de materiais, mobiliário urbano, formas de produção de espaço urbano pro idoso. Então, eles fazem vários testes. Então, tinha ali um teste que eu achava maravilhoso, porque é um tipo de pavimentação na calçada que, se você cai, você não se machuca, sabe? E, no entanto, é poroso, infiltra água, é bonito, não exige grandes manutenções, não é caro e é seguro para idoso andar, que se cair, não machuca gravemente, né? Então, tinha vários tipos de mobiliário urbano, sabe, para pessoas que têm limitações na mobilidade, tanto idosos quanto pessoas com deficiência. Agora, tem uma questão que a gente tem visto, e isso é global, que acontece muito em sociedades que estão envelhecendo, que é o problema do isolamento social e da solidão urbana. Muitos dessa população idosa, principalmente mulheres idosas, moram sozinhas. Tanto é que, além do envelhecimento, o que os censos demográficos têm mostrado é uma explosão de domicílios unipessoais, que aqui no município de São Paulo já supera 15% dos domicílios. Isso é uma epidemia. Nos Estados Unidos, Nova York, 60% dos domicílios são unipessoais. 40% no país inteiro são domicílios unipessoais. Nos países do norte da Europa, Suécia, Noruega, 60% dos domicílios do país são unipessoais. E a maioria é ocupado por mulheres idosas, que sofrem com isolamento social, solidão e todas as consequências. Não é à toa que hoje se fala, né, da questão da solidão como questão de saúde pública. Né? A Inglaterra criou o Ministério da Solidão, a Coreia do Sul tem o Ministério da Solidão, o Japão tem o Ministério da Solidão, e são populações envelhecidas. Né? Então, isso é uma questão urbana, habitacional urbana. Por isso que os arquitetos urbanistas têm pensado em aqueles empreendimentos de co-living, sabe? Para populações idosas mescladas com populações jovens, com crianças. São formas de moradia hoje que precisa ser parte da política habitacional, moradias intergeracionais de co-living, além dos centros de convivências intergeracionais, né? Hoje isso é pauta para arquiteto urbanista, sabe? Pensar o futuro das cidades. Agora, tudo isso é política pública. Tudo isso é pensamento público. E é o que a gente não tem no Brasil. Bom, Gazu, a gente já está chegando ao final e depois de todas essas reflexões super importantes que você trouxe, né, sobre a realidade e os inúmeros desafios que as nossas cidades enfrentam. Então, para a gente fechar, eu queria te ouvir ainda sobre uma questão que eu acho que fica muitas vezes de lado nessas discussões, que é a questão do cuidado com quem vive e constrói de fato o dia a dia das cidades, né? Como você vê, Cazu, a importância de trazer e pensar o cuidado como um valor para dentro das decisões coletivas e das políticas públicas? E aproveitando, se você puder falar um pouquinho também sobre como repensar o tempo nas cidades. Você acha que é possível imaginar espaços urbanos que valorizem também o tempo do cuidado, o tempo do convívio,
do descanso e que rompa, vamos dizer assim, com essa lógica da pressa e da produtividade que a gente está frequentemente mergulhado? Porque são duas questões chaves para a vida urbana hoje, né? A gente tem, né, aqui no Brasil, recentemente, a aprovação da Política Nacional de Cuidados, né? E a ideia dessa Política Nacional de Cuidados, e que tem um envolvimento muito forte do movimento feminista, né? Porque nas nossas sociedades os cuidados recaem sobre as mulheres, e a questão-chave é desfamiliarizar o cuidado. Essa é a noção orientadora dessa Política Nacional de Cuidados, que é cuidado ser responsabilidade também do Estado, de políticas públicas. Eu tenho uma orientanda no mestrado que está fazendo exatamente essa discussão. Ela está avaliando, analisando as políticas de cuidado para idosos aqui no município de São Paulo. E ela é uma militante do movimento feminista, atua em organizações feministas, né? E discute muito essa Política Nacional de Cuidados, né? E eu acho que as cidades, acho que é um bom tema para se contrapor àquele tema inicial que eu coloquei da cidade que adoece, que mata, a cidade que provoca sofrimentos. O contraponto disso é a cidade dos cuidados. É uma cidade em que os cuidados, ele é obrigação do Estado e é um modo de vida coletivo, sabe? Então, eu acho que os cuidados não só para os idosos, mas é o cuidado social. A gente precisa mesmo retomar esse valor, que é um valor que está se deteriorando muito por conta dos avanços de valores e de uma subjetividade neoliberal, individualista, isolacionista, competitivo, produtivista. Então, e isso conecta diretamente à sua segunda pergunta, que é sobre o tempo de vida, né? Que se a gente pensar o cuidado como pauta na nossa vida coletiva, na nossa vida social, eu acho que vai trabalhar e viver o tempo não mais na lógica extração produtivista, da exploração do outro e da autoexploração, sabe? Da autoexpoliação. Eu acho que o tempo, né, ele é a grande fonte de extração de lucros por parte do outro, né? A gente conquistar o nosso próprio tempo, pelo menos em uma parte da nossa vida, eu acho fundamental. E o que eu acho que trabalhos como o do Michel Foucault, por exemplo, do Deleuze-Guattari, já nos ensinam que para a gente poder mudar a nossa relação com o tempo, isso passa pela mudança com o espaço, porque uma coisa está conectada à outra. Se a gente reconfigura o espaço, a gente pode reconfigurar o tempo. Se a gente reconfigurar o tempo, a gente pode reconfigurar o espaço também, sabe? E o que eles nos mostram é que espaço e tempo é política, né? Principalmente na cidade. A gente não vai conseguir ter cidades e vidas urbanas melhores se a gente não tiver políticas, né, processos políticos mais nobres, comprometidos com objetivos e sentidos melhores para a vida das pessoas e que promovam tempos e espaços melhores, sabe? Não adianta os arquitetos urbanistas achar que fazer um bom projeto no espaço sem ter uma boa política, isso vai melhorar a vida das pessoas. Não vai. A gente nunca vai ter cidades melhores do que a nossa sociedade. As nossas cidades são parte da nossa sociedade. Se as nossas sociedades têm essas dificuldades, esses problemas, as nossas cidades também vão ter, e vice-versa, né? Então, eu acho que discutir cidade é, antes de mais nada, discutir a vida em sociedade. E assim, pessoal, fechamos mais um episódio cheio de informações e ideias potentes. Cazu, foi um prazer imenso ter você aqui compartilhando seu conhecimento. Tenho certeza que esse papo vai ecoar em todo mundo que nos ouviu hoje. Muito obrigado por estar conosco aqui.
E para quem quiser mergulhar ainda mais fundo nesse tema, como vocês já sabem, é só dar uma olhada na descrição do episódio. Deixamos lá alguns links sobre outras produções do Cazu. Agora, se você está curtindo essas trocas do Conexões Inerentes, ajuda demais quando você segue o podcast e ativa as notificações. E se puder, deixa sua avaliação ou um comentário. Esse feedback é super importante para a gente continuar trazendo conteúdos que sejam importantes para vocês. E já marca na agenda, no próximo episódio vamos receber a socióloga Esther Solano para uma conversa necessária sobre os futuros da política e da democracia em tempos tão desafiadores. Garanto que vocês não vão querer perder esse episódio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por fazerem parte dessa jornada conosco e espero vocês a semana que vem para mais um encontro. Até lá, valeu!